Quando trabalhamos com as taxas equivalentes, percebemos a dificuldade em trabalhar com potências com expoentes fracionários. A trabalhar com expoentes fracionários só pode ser com calculadoras específicas. As taxas proporcionais, como forma de aproximação, resolvem esse nosso problema. A mudança da periodicidade da taxa de forma proporcional ao tempo, ou seja, de forma proporcional, é o que veremos agora. Vamos ver uns exemplos. 60% ao ano e eu quero essa taxa proporcional para 2 meses. Dividindo a taxa anual por 12, nós temos a taxa mensal. Essa taxa mensal vezes 2, nós temos a taxa para os 2 meses de 10%. Portanto, 10% é a taxa para 2 meses proporcional a 60% ao ano. Mais um exemplo. Temos a taxa de 48% ao ano e queremos a taxa para 15 dias, também de forma proporcional. Tomamos a taxa de 48% ao ano, dividimos por 360 e temos a taxa diária. Essa taxa diária vai se acumular proporcionalmente nos 15 dias. Temos, portanto, a taxa para 15 dias de 2%. Mais um exemplo. Temos a taxa de 10% ao mês e queremos a taxa para 48 dias. A taxa mensal, dividido por 30, proporcionalmente resulta na taxa diária. Essa taxa diária acumulada proporcionalmente em 48 dias, nós temos o acumulado de 16%. Podemos generalizar, portanto, que a taxa acumulada proporcionalmente é o produto da taxa vezes o tempo. De forma geral, a taxa proporcional I para T períodos é I vezes T. Vamos comparar as taxas equivalentes acumuladas na forma composta e as taxas proporcionais. Numa situação concreta, nós temos a taxa de 44% ao ano e vamos determinar a equivalente e a proporcional para 6 meses, 2 meses e 24 meses. A taxa para 6 meses equivalente vai ser dada por 1,44 elevado a 6 sobre 12. 6 sobre 12 é a fração que representa o tempo de 6 meses em relação ao ano, que é a periodicidade da taxa de 44% ao ano. 1,44 elevado a 6 sobre 12 resulta em 1,20. Portanto, nós temos a taxa equivalente semestral de 20%. A taxa proporcional, no entanto, vai ser simplesmente a divisão de 44 por 2. Temos a taxa proporcional semestral de 22 e a taxa equivalente semestral de 20. Para os 12 meses, com a taxa de 44% ao ano, nós vamos ter 44% ao ano, tanto na forma equivalente, como também na forma proporcional. Para os 24 meses, ou 2 anos, a taxa equivalente vai ser 1,44 elevado a 24 sobre 12. É o tempo de 24 meses em relação aos 12 meses da taxa de 44%. Esse resultado vai dar 2,07, o que resulta na taxa para 2 anos de 107%. No entanto, a taxa proporcional é a simples multiplicação de 44 vezes 2, que resulta na taxa para 2 anos de 88%. Podemos observar, então, que a taxa de 44% ao ano, quando elevada para um tempo inferior ao ano, nós obtemos uma equivalente de 20% inferior à proporcional de 22%. E essa mesma taxa de 44% ao ano, quando elevada para 2 anos, nós temos a equivalente a 107% superior aos 88% da taxa proporcional. Ou seja, quando nós temos uma taxa numa certa periodicidade, num tempo menor do que esse período, a proporcional vai ser maior do que a equivalente. E num tempo maior do que o período, nós temos a proporcional menor do que a equivalente. Num gráfico, podemos colocar para o tempo e a taxa. Para 44% de 6 meses, nós temos a taxa de 22%. Para 12 meses, nós temos a taxa de 44%. E para os 24 meses, nós temos a taxa de 88%. A taxa proporcional, então, a variação da taxa proporcional resulta numa reta.
Podemos observar pelos dados acima que a taxa equivalente para o tempo menor do que 12 meses vai ser menor do que a proporcional. E para um tempo maior do que 12 meses, a equivalente vai ser maior. Portanto, para um tempo maior do que a periodicidade da taxa, a proporcional perde para a equivalente. E para um tempo menor do que a periodicidade da taxa, a proporcional ganha da equivalente.